nossas ofertas do euro missionário. Agradecer a Deus e pedir que os nossos corações sejam sempre leves nesta hora, de poder ofertar para este objetivo. Com estas ofertas, o sustento dos servos que se dedicam à obra do Senhor possa ser garantido. Então vamos entregar o nosso euro missionário e faremos uma oração seguinte. Vamos agora seguir com o louvor. Somos um pequeno povo bem feliz. Somos um pequeno povo bem feliz. Pois Jesus nos perdoou e de graça nos salvou. Somos um pequeno povo bem feliz. Estava esquecido. Vamos cantar com o Senhor. Estamos a louvar o Senhor com dia. Vamos lá. Somos um pequeno povo bem feliz. Somos um pequeno povo bem feliz. Pois Jesus nos perdoou e de graça nos salvou. Somos um pequeno povo bem feliz. Pai, lindo, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado por nós. Amém. Realmente, Senhor, somos um pequeno povo, gostaríamos de ver muito mais almas salvas para ti, porque tu trabalhaste, Senhor, para que realmente todos pudessem ser salvos. Mas nós te agradecemos pelo teu cuidado por cada um de nós, pelas bênçãos que nos vais dando, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos tudo, em nome do nosso querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E porque Ele vive, e nós devemos vir, vamos ler só um versículo bíblico, Ele vive e diz que estava sempre connosco todos os dias que esteve connosco até à consumação do século, não é verdade? E então nós queremos isso com todo o nosso coração, porque queremos na palavra de Deus. Porque Ele vive. Lucas, desculpem, está aqui escondido, 24:5, se faz favor. Então diz assim: estando elas, as mulheres, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos: porque buscais entre os mortos a vida? Muitos têm um Cristo morto, mas este Cristo vive e está no meio de nós, e nós estamos nos seus braços, porque Ele disse que nunca nos deixaria nem nunca nos abandonaria. E então nós vamos cantar porque Ele vive.
A igreja primitiva, nós teremos que ter os olhos na igreja primitiva que ela fez, o Espírito Santo atuava, porque os crentes eram muito fiéis ao Senhor e todos os dias da Bíblia. Há vários. Eu por acaso ainda não vi uma pregação, mas um dia fiz uma pregação sobre isso na Nazaré. E depois no acampamento batista também estavam muitos jovens reunidos, naquela altura 86 jovens, e recordo, irmãos, que aquilo que existia na igreja, os elementos que existiam na igreja primitiva, e uma delas era a alegria. E então, Atos 2,46 diz-nos esse versículo, diz assim, não podem ver, diariamente precisavam abundantes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Paulo estava preso e na igreja dos Filipenses ele escreveu: regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor, através do que alegrai-vos. Então nós vamos cantar a alegria de pertencer ao Senhor. Nós somos alegres, somos felizes porque vivemos, somos um pequeno povo, mas alegres e felizes porque somos do Senhor. Ele diz que nunca nos abandonaria. E ele não faz isso, ele não faz. E estará sempre connosco até ao fim, sempre a ajudar-nos até ao fim e levando-nos para a eternidade. Porque ele vem-nos buscar alguns, quem sabe alguns de nós ainda estaremos cá quando ele vier, não é? Os tempos estão-se a aproximar com muita dificuldade para o mundo e o mundo vive sem Deus e precisa de Cristo no seu coração. Então há a alegria de pertencer, vamos cantar com alegria. Amen.
a lutar não é contra os homens nem contra o mundo, mas estamos a lutar contra o grande inimigo de Deus e nosso inimigo, que começou no Éden e depois tudo tem visto, é o mundo que está a viver uns com os outros, mas não sabem que ali está a mão de Satanás em todas estas coisas. Nós nada trouxemos, como diz a palavra de Deus, e nada mais. E nós devemos viver com alegria e em amor uns com os outros, o Senhor nos ensinou e amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, força e entendimento. Então, nós vamos cantar um hino que também o cantor cristão, temos luta passada. E então vamos cantar esse hino. Desculpem lá, eu era um dos filhos, mas isto é ainda coisa. Então, vamos pela música e eu às vezes consigo ligar e agora aqui estava configurado só tinha a letra. De qualquer maneira, louvamos ao Senhor com alegria, Ele recebe no seu coração tudo quanto fazemos também de coração e Ele conhece. Então, vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor. Vamos agradecer em primeira ofertas. Essa memória. Pai Santo, obrigado, Pai, por estarmos a conceder este dia, concederes uma boa noite a todos nós. Obrigado porque podemos estar aqui reunidos no Teu santo nome, Pai. Vimos com o propósito de louvar, adorar, bem dizer o Teu nome acima de todas as coisas, Pai, como Tu mereces. Obrigado, Pai, pela salvação que Tu nos concedeste. Queremos Te agradecer, Pai, sempre por estas ofertas e estes dízimos,
pedimos sempre, Pai, que nos possas ajudar. Orienta-nos de forma que possamos aplicar bem estas verbas, que elas possam ir de encontro à necessidade da tua igreja, à beneficência, e que através dela possamos demonstrar o teu grande amor que tens para connosco, Pai. Também pedimos, Pai, sempre por aqueles que necessitam da tua ajuda. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, que sejas com eles, que os possas reconfortar na sua dor e, se for da tua santa e divina vontade, que os possas aliviar da sua dor. No nome do Filho amado Jesus Cristo, tu discutimos e tu te agradecemos em teu perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Eu, quando era menino, havia um jogo na minha infância chamado Memória. Vocês brincaram disso? Sim. Eram joguinhos de carta, colocavam, distribuíam, e aí a gente ia puxando. Tinham dois desenhos, duas imagens iguais que nós tínhamos que encontrá-las. E aí íamos memorizando onde elas ficavam para que pudéssemos. Mas os irmãos já se esqueceram de alguma coisa? Já foram esquecidos? Porque às vezes nós temos que puxar pela memória para não nos esquecermos. Tem aquele pessoal que caminha com o alemão hoje em dia, que vai se esquecendo de si mesmo. Vocês sabem qual alemão que eu estou falando? É esse danado mesmo, né? A pessoa vai esquecendo de si mesma. E nós devemos estar sempre relembrando as coisas. Deus diz que não esquece de nós. E no livro de Isaías, lá no capítulo 44, no versículo 21, ele começa dizendo assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Aí ele diz mais, no capítulo 49, ele no versículo 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Deus que não se esquece de nós, Ele caminha conosco todo o tempo, mas Ele também quer que nós não nos esqueçamos dele. Hoje é culto de ceia. Os irmãos devem estar por que o pastor começou com esses dois textos, porque nós temos que puxar pela memória para nos lembrarmos do nosso Senhor. 1 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, nós encontramos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós estamos reunidos aqui para Te prestar culto de louvor e adoração. Mas estamos aqui hoje para celebrar a ceia, celebrar a mesa, aquele momento em que Tu instituístes e dizes para nós não nos esquecermos. Então nós queremos trazer à memória esse momento, olhando para Ti, sem nos esquecermos de quem Tu és e aquilo que Tu fizeste.
que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos perceber a mensagem do texto, interpretá-lo corretamente e aplicá-lo às nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre digo, é um desafio toda a ceia, nós não nos tornarmos repetitivos, mas se calhar deveríamos estar repetindo a mesma coisa, pelo menos 12 vezes no ano, ter a mesma mensagem, para não nos esquecermos. Ele diz assim: em memória de mim. Esse não é o momento. Primeira coisa que às vezes nós erramos quando vimos a igreja. Nós vimos às vezes e dizemos assim: eu quero um culto bonito para mim, que o culto me agrade. O culto não é para nós, o culto é para Deus. O culto não tem que te agradar, o culto tem que agradar a Deus. Ele não é para nós, ele é para Deus. Primeira realidade. Então, vamos esquecer esse conceito de que o culto tem que ser muito bonito, tem que ser agradável para mim e para quem não. Ele tem que ser agradável a Deus. Ele tem que ser uma expressão de louvor nosso. Essa é a primeira realidade. Segunda, ele tem que ser cristocêntrico. Ele não pode ser focado no homem. Na sexta-feira, eu estava na casa de uma família muito querida, e nós estávamos escutando alguns cânticos, e alguns deles só falavam do homem, não falavam de Deus, mas supostamente eram hinos de adoração, não eram hinos de exaltação ao homem. E quando nós olhamos para a Escritura, Jesus está dizendo assim: lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Olhe para a mesa, e quando olhar para a mesa e vir o pão e o vinho, veja Jesus. E o texto é muito interessante, porque Paulo aqui, ele começa o capítulo 11 dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam ser seus imitadores, como ele próprio era imitador de Cristo. Paulo diz assim: copiem a minha vida, porque a minha vida, aquilo que eu faço na minha vida, eu copio a Cristo. E aí ele vai falar da realidade das mulheres na igreja, e aí ele vai falar que a igreja vive um momento delicado, porque quando eles iam celebrar a ceia, aquele jantar, eles não estavam fazendo o que era correto. Porque a gente que come demais, é verdade, tem gente que come muito, né? Mas também a gente que passa fome, porque você não espera o outro. Como se diz na minha terra, farinha pouca, meu pirão primeiro, então eu vou me servir primeiro logo quanto eu posso, e se o outro não tiver, problema é dele. E Paulo diz: não, isso está errado. Aí ele segue dizendo assim: não, e além disso, a gente que se embriaga nesse momento, isso não é culto. Então vamos refazer e redimensionar e ver o que é esse momento e por que nós o celebramos, não esquecendo que esse momento tem a ver com a Páscoa do povo de Israel, do povo judeu. Tem a ver com nós voltarmos a estar na presença de Deus. Tem a ver com aquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, em que o homem caminhava com Deus e pela opção, né? Eu ia dizer uma coisa sobre Adão, mas eu não vou dizer, vou só pensar. Mas porque ele se deixou levar por Eva, o homem saiu da presença de Deus, foi mandado embora do jardim, foi para a escravidão do pecado. Aí Deus escolheu um homem chamado Abrão, que depois vai abençoá-lo e vai chamá-lo de Abraão, e faz uma promessa para ele.
dizendo que ia surgir um povo e que todos os povos seriam abençoados através dele. Esse povo novamente escravizado vai para o Egito e Deus vem novamente libertá-los e vai caminhar com ele. Essa é a nossa história, da escravidão para a liberdade, do Deus que vem ao nosso encontro e não se esquece de nós, e do Deus que caminha conosco. Então, quando nós celebramos esse momento em comunhão, esperando uns pelos outros, o que nós recordamos? Primeira coisa é que nós recordamos que Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Nós recordamos o Deus que não se esquece. Ele desceu, veio até nós, o Deus que se humaniza, que sofre, que se humilha, o Deus que se torna perseguido político, o Deus que se torna imigrante, o Deus que se torna refugiado. É disso que nós recordamos. Ele tem que se refugiar no Egito porque ele é perseguido. Do Deus que se humaniza e se fragiliza, que nasce no meio da sujidade. Porque é muito bonito quando nós vemos os presépios, eles são todos muito bem elaborados, muito bonitos, mas uma estrebaria é um local anti-higiênico. É um local insalubre. E foi ali que ele nasceu. E ele nasceu ali dizendo que ele veio justamente pegar toda a nossa sujidade, para que nós pudéssemos ficar puros. Ele levou sobre si as nossas impurezas. Então nós recordamos o Deus que não se esquece. O Deus que diz assim: olha, mesmo que uma mãe de peito se esqueça do seu filho, que não tenha compaixão dele, eu não me esquecerei de ti. Então olha para a tua vida e diz assim: eu sou lembrado. Deus não se esquece de mim. Às vezes, quando nós celebramos o aniversário, tudo, nós ficamos ansiosos que alguém nos diga alguma coisa. E temos pessoas que nós consideramos especiais e queremos que aquela pessoa diga. Se ela não diz, nós ficamos entristecidos. Mas o Criador do universo diz assim: eu não me esqueço de ti. E ele vem ao nosso encontro, cheio de graça, de verdade, e morre por nós. É isso que nós recordamos. Lembramos Jesus, o Jesus que entra na nossa história porque não se esquece de nós e porque se compadece de nós. Segunda coisa que nós, quando olhamos para Jesus e recordamos de Jesus, é que a iniciativa é dele. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Não somos nós que escolhemos Jesus. A iniciativa foi dele, de vir ao nosso encontro. A iniciativa é dele, e nós recordamos ele dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é isso que nós temos que aprender, e é assim que nós devemos viver, em humildade, em mansidão, aprendendo dele, ao ponto de chegarmos à maturidade para podermos dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa intimidade com ele, recordando isso,
eu recordo e eu tenho plena certeza que foi Ele que veio ao meu encontro, que foi a vontade dEle de me chamar para junto de si. Não fui eu fui achado, eu estava perdido, condenado, e Ele me buscou. É trazer isso à memória, é olhar para esse momento e dizer: Jesus, tu fizeste isso, tu te recordaste de mim, sabias onde eu estava, mesmo quando eu estava escondido, como aquele jogo que eu falei na memória. Ele foi lá e disse: esse aqui é o Marcos, e o Marcos é aqui. Então, primeiro, quando eu olho para a ceia, eu vejo Deus que não se esquece. Segundo, quando eu olho para a ceia, recordando de Jesus, eu vejo Deus que toma a iniciativa de me salvar. Terceiro, quando eu olho e lembro de Jesus, eu vejo Deus da graça. O Deus da graça. E eu celebro, recordando Jesus, eu celebro a sua graça. Quando perguntamos o que é graça, todo mundo diz logo assim: favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Graça tem a ver com a bondade de Deus. Graça tem a ver com o seu amor. Mas a melhor definição de graça é quando nós olhamos para a cruz e vemos um Deus de braços abertos dizendo: eu não te condeno. Graça é Deus de braços abertos dizendo assim: eu te aceito. Graça é Deus crucificado e dizendo assim: eu te perdoo. Não é aquilo que nós fazemos, foi aquilo que Ele fez. E é isso que nós devemos trazer em mente. Que muitas vezes, e como eu disse, nós vimos para a igreja porque queremos que o culto nos agrade. Nós vimos para a igreja e hoje queremos um púlpito, queremos pastores e líderes que sejam coaches religiosos, que não falem de pecado, que não falem de injustiça, que digam que nós vamos caminhar de triunfo em triunfo, que não falem que a caminhada com Jesus é uma caminhada muitas vezes de sabores, de lutas, mas é uma caminhada de vitória em vitória, não por nós, mas por Ele. Queremos uma igreja à nossa maneira, queremos uma igreja que agrade a todos, mas a igreja não tem que agradar a todos, a igreja tem que agradar a Deus, e somente a Deus. E quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos ver o Deus da graça, que atua pela graça. É interessante que no texto que segue de Coríntios, Paulo diz assim: examine-se o homem, pois, a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Eu passei a vida inteira ouvindo gente dizendo assim: se você está com raiva de alguém, faça uma reflexão agora, peça perdão, ofereça perdão. Olhe, veja se há alguma coisa errada na sua vida, aproveite esse momento. Mas a ideia de Paulo não é essa. Paulo está dizendo assim: olha, para, reflete e vê se há alguma coisa na tua vida que te torna apto a participar da ceia de Deus, da mesa de Deus. A conclusão lógica é: não existe nada que eu possa fazer que me torne apto a participar da ceia do Senhor Jesus, a não ser a sua graça, a não ser a sua graça. Foi tudo o que Ele fez, dele, por Ele e para Ele.
Então, quando nós celebramos a ceia em memória de Jesus, nós olhamos para Jesus e vemos o Deus que não se esquece. Nós vemos o Deus que não se esquece. Nós olhamos para Jesus e vemos o Deus que nos acolhe, que nos escolhe para junto de si, que toma a iniciativa de nos ter perto de si. Nós participamos da ceia e vemos o Deus da graça, que não tem barganha, que não tem negociação. É graça sobre graça. É isso que nós fazemos. Por isso que nós estamos aqui. Porque a sua graça nos abençoa. E que o nosso Evangelho, que a igreja que somos, ela seja sempre cristocêntrica. E que o culto nunca nos agrade, mas que agrade a Deus. Que a palavra nos incomode, que ela mostre onde nós precisamos mudar, onde nós estamos pecando, onde nós estamos falhando, para dizer: Senhor, perdoa, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que me transformar aqui. E Deus não nos transforma, Deus nos regenera. A transformação é pessoal. Romanos capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui eu vou percebendo onde eu estou errando e vou dizer: Senhor, eu preciso mudar aqui. Através do agir do Espírito Santo. Trazendo a memória Jesus, eu vejo Deus que não se esquece. Trazendo a memória de Jesus, eu vejo Deus que me escolhe, que me elege para estar junto de si. Olhando para Jesus, eu recordo o Deus da graça. E esse seja sempre a nossa visão quando olhamos para o Senhor. Amém? Vou me dar um irmão Mário aqui à frente. Paulo diz que esse momento deve participar todo aquele que discerne o sangue e o corpo do Senhor Jesus, ou seja, percebe a encarnação de Deus, percebe o seu sacrifício, a sua entrega, todo aquele que faz parte da igreja e está ligado à igreja. E ele diz assim: se você come sem discernir, você come e bebe para si condenação. Então esse é um problema seu. Nós temos que orientar, mas é entre você e Deus. Você perceber e saber quem Ele é, se tem um compromisso com Ele ou não. Mas o texto diz que antes de qualquer coisa, o Senhor abençoou os elementos. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre os elementos. E aí depois nós vamos cantar o hino 142, nós é? E 2 ou 3? É que ela colocou ali: será possível esquecer Jesus no Vera Páscoa? Já está ali, a irmã Fernanda vai lhe trocar as voltas. 143? E nós vamos orar pelos elementos com o nosso diácono e depois cantaremos enquanto os elementos vão estar sendo distribuídos. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos participar nesta ceia que tu instituíste e que nos mandas que o façamos até que venhas. Sabemos, Senhor, que o pão simboliza o teu corpo e o vinho simboliza o sangue que derramaste por nós. Obrigado, Senhor, porque um dia nos chamaste para ser teus filhos e na qualidade de teus filhos nós vamos participar nesta ceia. Obrigado, em nome de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar Vera Páscoa.
receberam pão e vinho? O texto diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu, ele deu graças e distribuiu entre os seus discípulos e disse que eles deveriam comer em memória dele. Por isso, recordando o Deus que não se esquece de nós, o Deus que nos escolheu para si, e o Deus da graça, e em memória dele, Jesus, comamos o pão. E Paulo segue dizendo que, de igual modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele diz que é o Novo Testamento, é a herança que nos foi concedida. E ele está dizendo mais uma vez para nós: eu não me esqueço de ti. Você é meu herdeiro, você está selado para mim. E nós também não devemos esquecer dele e do que ele fez. Por isso, em memória do Senhor Jesus, levamos o cálice. Vamos cantar mais uma vez o hino 143, enquanto o irmão Mário recolhe os cálices. Vamos cantar de pé, queridos, cantamos mais bonito. Vamos orar, queridos. Senhor, ao recordarmos que Tu és o Deus que não se esquece de nós, que Tu és o Deus que viestes ao nosso encontro e nos escolhestes para Ti, que Tu és o Deus da graça. Nós, quando recordamos isso, nós dizemos muito obrigado por não teres te esquecido de nós.
Muito obrigado por tão grande salvação que tu viestes trazer para nós. Muito obrigado porque tu nos resgatastes e nos libertastes da escravidão do pecado. Nós te louvamos e te adoramos e te pedimos que o teu amor, que a tua graça, que a comunhão e a consolação do Deus triuno seja com esta igreja, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar aqui. Deus nos abençoe.